Antes da gente criar o embedding, eu só vou criar a nossa classe para chamar a OpenAI, porque eu acho que isso é muito mais simples. Em qualquer lugar você acha uma documentação no próprio site da OpenAI, você vai encontrar como que faz essa implementação. Então, bora lá. Eu geralmente crio aqui, dentro de app mesmo, um adapter. E aí eu vou chamar esse cara de OpenAI. Vou até chamar de LLM Adapters. Beleza, OpenAI.py. Então, ele está aqui dentro de app. Vou criar a minha class OpenAI Adapter. Beleza, e o que eu preciso ter dentro dessa minha classe aqui? Então, a primeira coisa vai ser a nossa função de init, onde eu vou receber, eu vou instanciar, na verdade, o nosso modelo. Aqui eu vou usar, como eu falei no começo do vídeo, o GPT 4.1, né? Então, é 4.1. Se você está em dúvida qual modelo, você pode usar qualquer um. Se você usar o 5.2, você vai ter que ter uma licença paga ali na OpenAI, mas existem alguns modelos gratuitos. Se eu não me engano, o 4.1 está gratuito também. E você pode, inclusive, até apontar para várias distribuições, né? Tem um 4.1 mais recente, tem um 4.1 que foi lançado no começo de 2024 e assim por diante. Você consegue colocar aqui qual é a instância que você quer utilizar também. Mas por hora eu vou criar dessa forma. Eu vou criar uma função aqui de load client, ela vai ser uma função interna mesmo, load client, onde ela vai receber uma instância de classe e ela precisa me retornar um OpenAI.client, que vai ser a instância desse client da OpenAI. Então, para isso eu preciso dar um import aqui em cima, OpenAI, e preciso instalar, dar um pip install OpenAI. Beleza, fiz isso aqui. Agora eu vou dar um API key igual a OS, né? Eu venho aqui da libOS e vou dar um ponto getInv. Vou chamar lá de OpenAI key. OpenAI app. Tá difícil aqui esse teclado. OpenAI API key, né, no caso. E agora sim, eu só vou chamar a função da OpenAI, OpenAI, e vou passar para ela qual que é a minha API key utilizada dessa forma. E vou dar um return nesse cara, que vai ser o nosso client. Return. Beleza, então agora eu posso simplesmente chamar um self.client, que vai ser um self.loadClient. Passando aqui para ele, nada. Eu só vou instanciar e criar esse nosso client. Então, na hora que eu criar esse meu adaptador, vou dar um client.send, né? Então, vamos criar a nossa função de send aqui. Onde eu vou passar na instância de classe, eu vou passar um prompt e eu quero que esse cara me retorne o resultado, chame a minha LLM e passe o meu prompt para a LLM processar em cima, né? Então, response igual a self. De novo, galera, isso aqui vocês encontram em qualquer documentação, tá? Então, não vou aprofundar. Vou chamar aqui a page completions da OpenAI, porque é exatamente assim que a gente chama ali o modelo, passando o que a gente quer, o nosso prompt. Ela vai aceitar aqui o nosso model, e ela agora vai aceitar as messages, né? Eu vou passar primeiro assim, já explico o que seria isso. Então, vou passar como role. Então, nota que eu posso passar vários atributos aqui, né? Então, áudio, content, function call, que é no caso, quando eu for chamar alguma tool, quero criar uma tool para calcular dois números, uma tool que vai ser uma chamada para uma API. Aqui no caso eu estou passando uma role, eu quero definir que essa role vai ser do tipo user. Então, é o user que está passando essa mensagem. E eu vou passar o content, que vai ser igual aqui o prompt que a gente recebeu. Deixa eu ver o que está errado aqui. Create model. Beleza, era um erro de netação. E agora eu posso passar também a temperatura 0.0. A temperatura eu também não vou entrar em detalhes, ela está muito relacionada com o grau de criatividade, digamos assim, do modelo, né? O quanto que esse modelo ele vai variar ali dependendo da resposta. Então, se você quer respostas um pouco mais diferentes do usual, alguma coisa menos determinística, é claro que ele não deixa de ser não determinístico, né?
Mas aí quanto maior a temperatura, mais criativos, entre aspas, esse cara vai ser. Beleza? E agora a gente vai dar aqui, eita, apertei o botão errado. A gente vai fazer aqui nesse cara um return response. Beleza. E o response ele vai ter aqui, a gente vai resgatar o choices, depois dá um print nesse response, só para vocês verem qual que é o formato de resposta da OpenAI, mas geralmente ele retorna choices, ele com múltiplas respostas, aqui no caso a gente só quer a primeira, message.content aqui, para a gente receber o texto, né, de resposta desse prompt. É claro que num cenário produtivo, galera, faça um tratamento, tá? Nem sempre vai retornar ali o content, enfim. Como eu falei, é uma aplicação de estudo aqui, então não vou me preocupar com isso. Agora eu vou vir aqui na minha função main e vou comentar tudo isso aqui. Então agora eu vou criar meu OpenAI Adapter. Precisa importar, né? Então from chama ele de adapters .llm adapters. OpenAI import OpenAI adapter. Agora eu vou inicializar aqui. Se eu não me engano, a gente não recebe nada como parâmetro. Só um minuto. A gente não recebe nada como parâmetro, ele está fixo aqui o modelo. Então, beleza, na teoria eu já posso vir no meu main e chamar aqui um response, que vai ser OpenAI adapter.send, e aí eu vou chamar quem é você. Nosso trabalho aqui no final nosso trabalho aqui no final dos vídeos vai ser que nosso modelo responda que eu sou o Leonardo Palles, ou quem é Leonardo Palles, né? Deixa eu só colocar assim, Leonardo Palles. E aí eu vou dar um print nesse response. Antes eu só preciso fazer uma inicialização aqui do meu .env, então eu vou dar um pip install .env. Beleza, então lá no meu main eu vou dar um import .env. E agora eu consigo chamar o .env.load.env. Eu só vou cortar o vídeo porque eu preciso criar agora o meu .env aqui. Com aquela minha... Deixa eu ver como eu tinha colocado. OpenAI aqui. Então beleza, eu cortei o vídeo só para vocês não verem a minha aqui. De qualquer forma, eu já instanciei ela, então teoricamente, se eu vir aqui na minha função main e chamar o nosso OpenAI Adapter, vamos ver se ele já está executando. Então, ele está esperando um API key. Get.env. Passar dessa forma aqui, né? Senão ele vai estar esperando os elementos de forma posicional. Então, show, agora funcionou. Então, até a data do meu conhecimento, junho de 2024, que foi o tempo, a data que esse modelo foi fechado, né, o pacote que esse modelo foi fechado ali, não há informações amplamente conhecidas ou relevantes sobre o Leonardo Palles. Ou seja, eu sou um desconhecido. Então, agora o nosso objetivo vai ser injetar um documento sobre a biografia, por exemplo, de Leonardo Palles, para quando a gente fizer essa busca, a gente consiga dizer, injetar esse documento similar ali à busca do usuário. Eu só quero mostrar para vocês que eu passei como role user, mas tem uma role também que a gente consegue passar aqui de system. E a gente vai passar essa role de system, principalmente quando a gente quer criar um agente. Então, por exemplo, você pode passar aqui uma definição, você é um especialista em buscar pessoas. E a gente vai passar dessa forma o nosso content. Por quê? Porque é como se fosse um fill shot, né? Então, antes da LLM fazer ali a interpretação, né, para responder a pergunta quem é Leonardo Palles, eu já passo um elemento antes, meio que filtrando, né, fazendo um tuning, não fine tuning, pelo amor de Deus, fazendo um tuning ali na minha janela de contexto, ali no meu mecanismo de atenção. Então, eu estou trazendo aqui, criando um agente de especialista em buscar pessoas.
E aí eu vou passar o meu contexto, que vai ser os meus documentos similares. Aí provavelmente quando eu buscar a biografia do Leonard Palles, é dessa forma que a gente vai passar como doc aqui, tá bom? Então vamos só rodar aqui de novo, vamos ver se ele traz alguma coisa diferente dessa resposta. Deixa eu só fazer outra pergunta aqui para ele. Quem é você? Só para ele trazer a resposta que ele é um especialista em buscar pessoas. Sou o ChatGPT, uma inteligência desenvolvida, fui treinado para conversar. Não sou uma pessoa real, mas programa de computador. Acho que ele não trouxe, eu salvei. Aqui agora ele trouxe. Ó. Se você quiser saber mais sobre alguém chamado Kleber, tá bem mal escrito, mas geralmente a gente traz um system prompt mais definido, né? Então você traz um especialista, você fala qual que é o padrão de nomenclatura, como que você quer que ele converse, quais são os documentos, o contexto. Mas nota que ele já reconheceu o Kleber, ele não trouxe da forma que deveria aqui. Mas enfim. Agora, continuando a saga dos vídeos, a gente vai falar sobre a criação de embedding. Então, ver como que a gente de fato faz a criação de um embedding real e não um fake embedding. E depois a gente junta tudo e aí sim a gente faz o RAG completo, beleza? Agora, como a gente já fez a criação tanto do banco vetorial quanto a chamada ali para OpenAI, que era alguma coisa bem simples, a gente precisa finalizar e criar o nosso embed real, né? Então, agora a ideia é a gente remover aquela função que a gente criou de fake embedded, vai chamar ali um modelo, eu estou usando aqui o text3 small, tá? O text embedding 3 small, mas a gente poderia usar, tem o large, tem outras variações e tem outros clients, outras plataformas que também entregam modelos de embedding e também para outros formatos, né? Às vezes você vai fazer um embedding de uma imagem, de um áudio e assim por diante, tá? Então, dá uma olhada no Hugging Face também, tem alguns modelos de embedding lá, mas só reforçando que o embedding ele é um modelo que a gente chama, por exemplo, estou chamando da OpenAI, mas ele é um modelo determinístico, né? Então ele não é a mesma coisa, por mais que vocês vão ver que a sintaxe aqui é bem parecida na chamada da OpenAI, é um modelo que ele é determinístico, então eu não estou fazendo um prompt pedindo uma inferência, né? Estou mandando um input, ele me retorna um array, e para aquele mesmo input vai ser sempre a mesma resposta, como a gente viu no Fake Embedded. Uma coisa, eu gravei 20 minutos aqui, e aí quando eu fui ver no OBS, a minha tela estava travada, então eu já criei basicamente toda a classe do Text Embedder. Por isso que, só para facilitar um pouco minha vida, eu não vou fazer de novo, eu só vou explicar o que eu fiz, tá? Basicamente, eu criei aqui na minha estrutura, né? Então, dentro de úteis, como eu não tenho uma função de um diretório de serviço, nem nada do tipo, eu criei um úteis mesmo, com um text embedder. Nota que a nomenclatura, como eu falei, é bem parecida com o client, o adapter que a gente criou da OpenAI. Então, a gente importa a OpenAI, então eu estou criando ali, né, pegando a API Key da OpenAI que você vai precisar também. Eu não falei isso lá atrás, mas essa API Key você gera ela lá na plataforma da OpenAI, então você vai lá na OpenAI Platform, acessa, você vai precisar criar sua conta se você não tem, e aí vai ter um cantinho lá de Generate API Key, e com esse API Key você consegue de fato chamar que é o modelo, tá? Então, pegar env, estou usando, como eu falei, o embedding 3 small, poderia ser o large, poderia ser outros modelos. Uma coisa importante falar, lembra, a gente está gerando um embedding e cada modelo tem uma característica, é gerado o embedding de uma forma, com um modelo próprio e com uma dimensão também que às vezes varia. Por exemplo, o small, como a gente viu, tem 1530 dimensões. O large, ele tem 3070, né? Então, se amanhã você tem um banco vetorial armazenando 1500 dimensões e de repente você muda para 3072, isso vai quebrar o seu search, né? E também, para você escolher entre o large, small ou qualquer outro modelo, isso varia muito também com a base que você tem, né? O tamanho do seu database, porque lembra que a gente gerou dois docs, né? O embedding 2 docs, e a gente viu que maçã é uma fruta, estava muito parecido, muito próximo do Leonardo, é um engenheiro de software, quem é Leonardo Palles. Isso por causa da normalização que a gente viu. Então, pensa que quanto maior o seu modelo também de embedding, na hora dele gerar essa normalização, mais próximo os scores vão estar. Então, se você tem pouco exemplo, né, pouco documento de insumo ali, isso vai variar no rate ali do seu score, né, do cálculo do score. Então,
você tem que também pensar isso na hora de escolher seu modelo e reforçando. Mudou o modelo, seu banco vetorial, você precisa ter uma função de update no seu banco vetorial, senão você vai quebrar ele aí, tá? Os modelos que você utiliza para geração de embedding precisam ser compatíveis para isso rolar. E a geração de embedding é uma função bem barata, tá? Diferentemente da inferência, que você demora ali, sei lá, 1 segundo, 2 segundos para fazer uma pergunta, alguma coisa do tipo. A geração de embedding é muito rápido, a latência é bem baixa ali pro serviço e é muito barato relacionado a preço mesmo, né? Quantidade de token, enfim. Então aí na minha função de embedded eu tô chamando igualzinho como a gente fez ali no client da OpenAI. A diferença é que em vez de chamar a API de chat, eu tô chamando a API de embedding, né? Poderia até criar dentro do meu adapter, que seria até melhor, né? Tipo, em vez de ter além de ter um send, tipo create embedder, alguma coisa do tipo, enfim, poderia ter feito isso também. E aí eu chamo o embedding.create, passo o modelo aqui, passo o input, que é o nosso text, e aí estou retornando para ele o embedding criado. Antes de eu printar o resultado como eu já estava fazendo aqui, como vocês podem ter visto, eu vou printar aqui para vocês verem. Vou criar o embedding daquele doc1, então eu vou gerar um embedded aqui do Leonardo Palles, é um engenheiro de software. Deixa eu só voltar aqui uma coisa antes. Tá. Vou gerar esse cara e vou printar as dimensões aqui para vocês verem. 1536 dimensões. Eu vou printar o resultado só para vocês verem que é um array. Claro, não está nem próximo do nosso fake embedded, que eu removi aqui, que eram 3 posições, mas é um array da mesma forma, tá? E o length de 1536 dimensões. Quando eu estava fazendo aqui na primeira parte do vídeo, estava dessa forma aqui, ó. Então, lembra que a gente criou o Simplify passando uma dimensão? E o nosso faker embedded era 3 dimensões, né? Era a primeira posição, era o tamanho do documento, a segunda posição era a quantidade de As, a terceira a quantidade de S. E agora isso precisa mudar, né? Então, ou você passa aqui 1536 assim. Lembrando, claro, você pode ter um arquivo de parametrização, enfim, para colocar esse valor lá, só que não acho particularmente muito legal, porque se você mudar o modelo amanhã, você precisa mudar tanto o modelo, quanto ver qual que é a dimensão desse modelo e mudar na parametrização, aí você pode acabar esquecendo, enfim, vai quebrar o seu código. Deixa eu só rodar aqui para vocês verem que isso vai quebrar. Deixa eu executar. Então, ó, ele quebrou, deu um erro de assertion error, porque são 2 dimensões diferentes, né? Então, o que eu geralmente faço? Cria o seu embedder, a sua função, chama a função de embedded, passa numa string qualquer, e aí você chama aqui o len de starter embedded. E agora sim você vai pegar a dimensão dele, né? E agora isso vai funcionar certinho. Se eu agora remover essas 2 linhas, que não é o que a gente quer, eu quero simplesmente agora, então, nota que eu já gerei o embedding, já substituí aqui, né? Então, estou gerando o embedding do doc1, do doc2, do prompt. E agora eu quero fazer a busca de similaridade passando esses 3 caras. E armazenando já o vetor pela OpenAI. Então, nota que agora deu scores diferentes, né? Então, eu tenho aqui o 0.7569, que é um score do Leonardo Palles, é um engenheiro de software, dada a minha pergunta quem é Leonardo Palles. E agora sim, nota que ele trouxe um score muito baixo para o maçã é uma fruta, porque isso está relacionado com a dimensão do nosso vetor de embedding. Lembra que a gente tinha um embedding de 3 dimensões? Eu falei que a gente normaliza com aquela função de normalize L2, e quando ele faz aquela normalização com 3 dimensões apenas, é como se ele esmagasse todo mundo num espaço amostral próximo, por isso que o rate deu tão baixo. Então aquilo variou tanto por causa da dimensão que era baixa, quanto pela quantidade de documentos, né? Então eu falei, putz, quanto mais documentos você tiver, esse range ele vai mudando, e aí você pode ter notas mais discrepantes que fazem mais sentido. Mas aqui não é um problema, porque a gente tem 1536 dimensões para trabalhar, então agora vai ter uma discrepância maior e a gente consegue colocar um rate de corte mais real, né? E a gente tem um score muito mais real. Então deu 0.17, ou seja, maçã é uma fruta nada similar, né, com quem é Leonardo Palles, beleza? Então, só lembrando também que a gente continua fazendo a busca vetorial, a busca de similaridade por cosseno, nada mudou, a única coisa que mudou
foi o tipo de array que a gente está passando, né? O formato desse array, desse embedding. Então, eu fiz a sequência que eu fiz nesse vídeo foi proposital. A primeira coisa que eu fiz foi criar o Vector Database, porque eu queria mostrar para vocês que ele não está relacionado com o embedding, com o RAG em si. Ele é um banco vetorial, então vocês podem colocar o que vocês quiserem aqui dentro. E aí, por sua vez, a gente está usando ele combinado com o embedding para associar e criar o que a gente chama de RAG, né? Então, a gente está quase finalizando o RAG em si, porque o RAG agora a gente... beleza, eu trouxe aqui como resultado esse documento aqui. Então, eu trouxe 2 resultados. A gente pode ter um rate para determinar, então, que era a partir de 0.5. Então, naturalmente, o maçã é uma fruta não vai entrar. E agora, de fato, eu preciso chamar o OpenAI passando esse meu doc1 aqui como contexto, né? Então, vamos fazer isso agora. E para fazer agora a adição desse hiperparâmetro é muito simples. Eu vou colocar aqui na função de search mesmo. Aí isso varia muito como que você vai desenhar essa arquitetura. Se você quer colocar isso como um atributo da classe, daquela classe, ele sempre vai cortar naquele rate. Eu vou colocar na função de search. Então, além de receber carry, eu quero receber o top K, eu quero receber o rate, que vai ser aqui um float. E eu vou colocar ele como padrão 0.5, caso eu não passe isso como parâmetro. E agora, simplesmente dessa forma. Então, vou fazer um corte aqui. Se o score for menor que o nosso rate, que a gente determinou, eu vou simplesmente continuar. Ou seja, eu não vou fazer o append daquele resultado e não vou retornar aquele meu objeto, já que ele é menor. Então, se maçã igual a banana for menor que 0.5, eu não adiciono ele. Se eu dar um F5 aqui agora e rodar, deu alguma coisa errada. Deixa eu ver. Se score. Ah, tá. Agora eu preciso mudar aqui, né? Então, coloquei esse cara aqui. Então, 0.4, 0.4 e 3 é o novo parâmetro. Então, beleza. Agora, nota que ele retornou pra gente só. O Leonardo Palles é um engenheiro de software, porque ele tem a nota ali de 0.75. Se eu colocar 0.1 aqui, nosso maçã é uma fruta, tem que voltar. E voltou. Maçã é uma fruta, tá? Então, beleza. Agora a gente fez o principal aqui da criação de embedding, já colocou o nosso rate. Agora falta a fase final, que é pegar esses documentos mais similares aqui e injetar dentro da LLM. É claro que no cenário produtivo, galera, que eu estou trabalhando com 2 hiperparâmetros, né, no meu search, o top K e o rate. Só que eu poderia ter várias outras estratégias. Por exemplo, eu poderia, em vez de trabalhar com top K, usar uma estratégia de média, onde eu vou pegar todos os rates, fazer uma média e cortar a partir da média. Então, da média para cima eu aceito, da média para baixo eu não aceito. Vem uns pontos que eu coloquei na parte 1 do vídeo também, falando que a média, dependendo se você tiver algum outlier, isso pode atrapalhar e você vai acabar cortando ou considerando documentos que não deveria, né? Então, aqui tem bastante estudo também, depois uma pesquisada sobre quais estratégias tem para você declarar o que é um range, né, de documentos, quais são um range de notas e scores que você pode passar. Aqui eu estou passando o mais simples possível e provavelmente isso vai funcionar muito bem para a maioria das aplicações, tá? Mas, como eu falei, tem várias outras estratégias. Então, bora lá para a fase final. Agora eu vou pegar esse documento aqui, que é o Leonardo Palles, é um engenheiro de software, e agora passar assim para o nosso adapter da OpenAI como contexto. Vamos fazer isso aqui. Para isso acontecer, eu tenho que descomentar esse cara e vou mandar um send. Essa nossa função de send, eu vou tanto passar para ele um prompt, quanto eu quero também passar um context. Esse nosso context, ele vai ser uma lista de string. Dessa forma, só vou passar como vazio. E agora a gente vai criar uma interação. Lembra que eu falei que a gente passaria isso como system? Vamos fazer isso aqui agora. Aqui, pessoal, existem 2 estratégias. Eu poderia simplesmente adicionar esse meu context aqui no meu content, mesmo do system. Então, eu concatenaria, né, faria uma concatenação de string. Então, além de eu passar para ele, por exemplo, eu estou criando aqui um agente. Além de eu passar o system prompt definindo quem ele é, eu passaria também o contexto para ele trabalhar em cima. Porém, eu também poderia passar isso direto no user. Então, eu falaria assim, dado a pergunta,
dado o contexto, responda a pergunta e eu faria uma concatenação de string e colocaria o prompt do usuário para fazer a pergunta. Eu acho legal vocês fazerem os dois em casa, para vocês entenderem qual que é a diferença de resultado, e tem uma diferença, tá? Em algumas situações vai ser melhor você colocar no system, outras no user, depende muito do seu tipo de dicionário, depende muito do seu tipo de contexto. Aqui nesse caso, como eu estou fazendo essa injeção bem simples aqui, trazendo, por exemplo, uma lista de usuários, uma biografia de um usuário, eu vou fazer essa adição como se fosse no momento do usuário. Então, eu criei aqui o meu agente, e a OpenAI, eles já têm uma lib Python OpenAI Agents, que você pode definir seu agent, não precisa criar dessa forma, tá? É muito mais simples. Mas como eu estou criando o agente dessa forma via system, eu quero fazer uma concatenação aqui no momento do user, então eu vou deixar alguma coisa mais ou menos assim. Colocaria uma concatenação aqui de string, onde eu vou colocar contexto, e aí eu preciso passar para ele, de alguma forma, meu context, que eu estou recebendo aqui, né, como parâmetro, e também vou passar para ele a pergunta, vou até colocar um /n aqui, e vou colocar pergunta, e vou colocar aqui o prompt que a gente recebeu. Então, eu fiz uma concatenação, poderia de novo, né, ter feito essa concatenação no system, e aqui no user ter feito só passagem de pergunta, só o prompt, mas eu acho que, como eu falei, eu acho que vale muito vocês testarem também ambos e ver qual que é a diferença de resposta, e também ver qual que é a diferença quando você coloca a pergunta antes do contexto. Existem alguns papers que mostram que quando você vai fazer esse tipo de estratégia full shot, é melhor você inserir o contexto antes da pergunta para o momento de geração, porque no momento ali do mecanismo de atenção gerar token a token, como ele faz isso de uma forma autorregressiva, ou seja, sequencial, você está primeiro funilando ali para o seu contexto, né, já está trazendo uma informação e depois vem a pergunta em cima, ou seja, alguns papers comprovam que essa técnica de engenharia de prompt funciona melhor do que você inverter, tá? Então eu fiz a concatenação, só que aqui nesse meu context eu estou recebendo uma lista de strings. Eu preciso criar aqui um parsed context, porque eu preciso transformar essa lista de string numa string para colocar isso no meu texto, né? E aí eu vou criar uma função aqui. Eu vou até colar ela porque eu geralmente uso a mesma, tá? Então geralmente eu faço o seguinte, eu vou criar um build context. E aí esse padrão aqui, galera, dei uma estudada também, isso aqui é muito estratégia de engenharia de prompt, tá? Então deixa eu dar um Ctrl V, como que geralmente eu faço. Deixa eu só criar esse cara como privado aqui, build context show. Eu recebo um array de resultados, que é aquele que a gente já fez ali o search, né, lá no main, e eu vou passar esse cara como resultado. Passo aqui também qual que é a dimensão, o nosso top K, porque eu preciso criar esse array com a mesma quantidade, com a mesma dimensão. E aí eu faço uma enumeração, né? Então basicamente eu estou criando um texto de metadados, só criando um objeto, eu vou printar para vocês verem o que isso está fazendo aqui. Deixa eu passar aqui para ele o nosso context. Passar aqui para ele o nosso... Eu vou ter que receber o DIN, né? No caso. Deixa eu colocar como 3 também como default. Então ele está recebendo a dimensão. Show. E aí vai retornar uma string. Deixa eu dar um print nesse parsed context só para vocês verem o que essa formatação faz. Parsed context, print. O que eu preciso agora aqui no search. Beleza. No send. Então ele vai receber a dimensão. Eu vou criar aqui uma dimensão. Que vai ser esse nosso length. E aí eu substituo aqui. E vou passar aqui para ele o nosso results. E passar o nosso DIN também, que é a nossa dimensão. Vamos executar isso aqui para ver o que está acontecendo. Então aqui a tipagem está errada, eu só vou colocar assim para ele pegar automaticamente, para a gente não perder tempo com isso. E aqui também faltou o self, porque ele é um método de classe, né? Então faltou o self aqui. Como eu dei o Ctrl V, né?
Então, legal. Deixa eu ver o que ele printou. Cadê o nosso print? Print parser de context. Ele printou doc1, score 757. E aí depois ele deu um outro append. Ele deu um /n aqui, na verdade, por isso que ele está na linha de baixo. O Leonardo Palles é um engenheiro de software. Então essa função, ela só formata, tá? Então eu só dei um Ctrl V aqui pra gente não ficar gastando tempo com isso. Você poderia colocar no formato que você quisesse, né? Você poderia colocar, por exemplo, se você tiver o path do seu documento, alguma coisa que seja relevante ali para LLM compreender, claro. Seria legal você passar também. Aqui, como é um exemplo bem simples, eu estou passando só o doc, qual que é o ID dele, né? A posição dele, com o score e com o valor dele aqui para LLM compreender. Fechado? Também tem umas estratégias de engenharia de prompt aqui que diz que você trazer também o seu fill shot, né? Ou seja, a ordem desses elementos aqui também é relevante. Então, como o meu array já está ordenado pelo score, eu não precisei fazer nada, mas se você tiver uma tupla desordenada, alguma coisa do tipo, é melhor você ordenar e na hora que montar esse seu contexto, você já monta de forma ordenada. Enfim, tem alguns papers também que mostram que fazer isso de forma ordenada é melhor para a interpretação ali do Foundation Model, beleza? Galera, então é isso. É claro que esse exemplo que eu trouxe é bem simples. Num cenário produtivo, você vai ter várias outras variáveis para se preocupar. Você vai ter que, como eu falei, se você está usando files, você vai precisar armazenar isso, um JSON com esses index, com esses vectors e metadatas num MySQL, num Dynamo, em alguma coisa, para você, quando restartar o seu container, inicializar. Você vai ter que se preocupar também com documentos, encoding de documentos, enfim, tem diversos outros problemas que você vai se preocupar em produção. Mas isso aqui é a base para você fazer um RAG, pelo menos um RAG simples, bem feito, em qualquer contexto que você tiver. A minha sugestão depois que você acabou esse vídeo, tenta trazer isso para o seu contexto, né? Então, é claro que você não vai usar isso em produção fazendo uma biografia, maçã é banana, maçã é uma fruta, não tem nada a ver. Então, tenta trazer isso para um contexto real e colocar a mão na massa, porque é assim que a gente aprende, né? Se importe muito mais com a arquitetura ali do seu código, pensando nessas nuances de temperatura, pensando quais são os hiperparâmetros que você vai passar no search, do que de fato com o código em si. Igual aqui, eu dei um Ctrl V no build context, porque, cara, para mim isso é irrelevante. O que importa mesmo é a gente saber como funciona o RAG, sabendo como funciona o RAG, cara, você implementa isso em qualquer linguagem, com qualquer biblioteca, com qualquer tipo de framework que você tiver aí no mercado, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe no comentário aí qualquer sugestão e dê um joinha se você gostou do vídeo. Abraço!